A nossa reunião de hoje, que fala sobre a fé, né? Já são 8h20, já está na hora do pessoal contactar para que a gente possa ter essa troca de informações, né? E hoje nós vamos começar o nosso encontro com uma parábola, né? Ou histórias, né? Ou contos da sabedoria, que é assim que se ensina o conhecimento, né? Para que tem ouvidos ouça, quem tem olhos veja, e quem tem a consciência tenha discernimento. E aqui nós vamos falar da fé, começando com essa historinha, esse conto. É o homem e os tigres. Um dia um homem estava na frente de sua casa jogando milho em volta dos canteiros de flores. Seu vizinho viu, estranhou e perguntou: por que está fazendo isso? Sem parar o seu trabalho, o homem respondeu: para afugentar os tigres. O vizinho ficou mais espantado. Tigre? Mas não tem tigre por aqui. O homem terminou. Viu como dá certo? Então, essa é a nossa fé, né? Nós ficamos fazendo imaginações, né, para poder alcançar os nossos objetivos. Imagina a pessoa ficar jogando milho, né, para tigres que não existem. E o que nós fazemos com a nossa fé exatamente é isso. Nós ficamos na nossa imaginação pedindo a Deus, através da fé, que solucione os nossos problemas, né? E os problemas vão ser solucionados de acordo com o seu destino. E nós ficamos aqui fazendo com que a fé seja a solução. E se nós não prestarmos atenção, nós vamos também ficar jogando milho, né, nos canteiros de flores, para que os tigres não apareçam. Mas, se não existe tigre, por que eu estou jogando milho no canteiro de flores? E é exatamente a fé que temos. Nós ficamos perdendo o nosso tempo, imaginando que a fé vai dar solução para tudo, né? E não é bem assim. Nós temos que nos mexer, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que fazer com que as coisas andem. Então, essa história, esse conto, ele vem exatamente chamar a atenção sobre a fé. Hoje, a fé, ao longo desses anos, ela foi muito deturbada, né? Qualquer coisa que aconteça, as pessoas falam: tenho fé que tudo vai dar certo, tenho fé que tudo vai dar certo. Mas vai dar certo porque as coisas acontecem, não pela fé que você tem, né? Então, as pessoas se acomodam e ficam esperando que tudo se resolva dentro do seu tempo, do seu espaço. Essa bonita história. E Demerval, é assim, temos um conto da sabedoria, o homem e os tigres. Um dia um homem estava na frente de sua casa jogando milho em volta dos canteiros de flores. Seu vizinho viu e estranhou e perguntou: por que estás fazendo isso? Sem parar o seu trabalho, o homem respondeu: para afugentar os tigres. O vizinho ficou mais espantado. Tigre? Mas não tem tigre por aqui. E o homem terminou. Viu como dá certo? Então, que eu estava falando, essa é a nossa fé, né? Nós ficamos aí jogando milho para afugentar coisas que não existem. Então, nós ficamos na fé, aguardando que tudo se solucione, e nós não nos mexemos. Então, esse conto da sabedoria, ele vem mostrar o quanto o homem perde o seu tempo numa fé, né, que não tem consistência. Como é que eu vou jogar milho para um tigre que ele nem existe?
Mas a gente fica lá, jogando milho, esperando que tudo dê certo, e a vida vai passando, e a gente fica chateado porque não vai acontecer aquilo que a gente quer, né? E a gente começa a brigar com Deus, né? Fala assim, pô, Deus, eu estou aqui, você não resolve o que eu tenho que resolver, e eu estava, naquele momento, comentando sobre aquele devoto que cuidava lá da igreja, era uma pessoa que frequentava em nome de Deus, e um dia caiu uma tempestade, a cidade estava alagando, passou o bombeiro, perguntou para ele, vamos embora, você vai morrer se você ficar aí. E ele insistia, não, Deus vai me salvar, eu acredito em Deus, eu vou ficar aqui porque ele vem me salvar. Imagina, eu fiquei todos esses anos aqui tomando conta disso, olhando por isso, por que que Deus agora ele vai me abandonar na hora que eu mais preciso? E a água foi subindo, e ele foi para o telhado, porque não tinha mais o que fazer, e aí passou um helicóptero. E o helicóptero falou, gente, ó rapaz, vamos embora, a água ela vai subir, e provavelmente você vai morrer. Ele falava, não, Deus vai me salvar. Não teve outra coisa, ele morreu. E chegou lá, encontrou Deus e já começou a brigar com Deus. Falar, olha, você me prometeu isso, me prometeu aquilo, e você disse que ia me ajudar e não sei o quê. Aí ele virou para ele assim e falou, olha, eu mandei até helicóptero, você que não quis, né? Então, a gente precisa entender isso, né? Que a fé não é ficar aguardando, e aqueles que buscam a fé para uma recompensa, ele está num grande equívoco, porque a recompensa é você mesmo, a recompensa já está dentro de você, falta você permitir a ela que se manifeste. Se você ficar acreditando que a fé vai trazer as recompensas que você imagina que precisa, sinto informar, vocês vão entrar numa ilusão e numa imaginação, como ele coloca aqui, né? A imaginação, imagina, é a capacidade de criar imagens mentais e o poder de pensar além da própria realidade. É exatamente a história do tigre. A pessoa acredita que existe tigre, a pessoa fica jogando milho e você passa e ela continua jogando milho lá. Então, a imaginação permite ao ser humano conceber um mundo imaginário. E nós vivemos isso com a fé. A fé, ao longo de todos esses anos, nada mais é que a nossa imaginação, porque assim nos foi ensinado. Olha, tenha fé que tudo vai dar certo. Tenha fé que as coisas vão acontecer. Tenha fé que você vai arrumar emprego. Mas o cara fica em casa, né, sem fazer nada, o emprego vai vir. Se ele não bateu na minha porta, é porque não é minha hora, né? Mas com fé eu acredito que alguém vai bater na minha porta e vai falar: olha, cara, eu tenho um emprego aqui para você. E o tempo vai passando, e aí nós temos essas curvas de rio, né? Nas nossas vidas, às vezes, temos que botar elas para andar. Como a fé para muitos não é perceptível, passa a imaginá-la de uma forma que seja cômoda para ela. É exatamente o que nós fazemos com a nossa fé. O que é bom para mim? Se alguém me perguntar, é a minha fé. Por que eu não gosto disso? Ah, não gosto? Então a minha fé também não gosta disso. E nós ficamos na nossa imaginação, o tempo passa, né? E não chegamos a desenvolver a nossa consciência e muito menos ainda a nossa espiritualidade. A fé no cristianismo, né, onde a Bíblia Sagrada, o livro da religião cristã, diz na carta aos Hebreus, do capítulo 11, versículo 1, o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Olha o que ensinaram para nós. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Nós estamos esperando o quê?
A gente está querendo ver o quê? É isso que nós temos que nos perguntar. A fé pode ser útil desde que nós realmente a gente valorize a fé. O que é valorizar a fé? É que ela te dê um norte para a sua caminhada. Você que tem que caminhar, você que tem que fazer o seu trajeto. Ela pode ser aquela luz no fim do túnel, mas se você não for entrar no túnel, se você não for se arriscar, se você não for buscar uma nova perspectiva, se você não for entender, vai ficar a luz no fim do túnel e você não vai ter coragem para entrar no túnel. Então, nós temos que ter coragem para que a fé ela nos realmente dê o nosso direcionamento. Então, quando alguém fala assim, tenha fé que tudo vai dar certo, desde também que você se mexa. Então, estou mexendo porque eu tenho fé naquilo, mas eu estou me mexendo porque eu tenho fé naquilo que está acontecendo. Você sentar e esperar, né, que tudo vai dar certo, é uma fé tola, né? É uma fé igual o homem lá que fica jogando milho para o tigre que não existe. E ele fica. E ele, olha, para você ter uma ideia, a imaginação do homem é tão fértil que ele começa a ouvir o tigre, ele começa a escutar o tigre. E é isso que acontece com as nossas emoções. Nós começamos a sentir aquilo que não existe. As nossas emoções são tão assim, sensíveis que a partir do momento que você imagina que um tigre existe, você começa a ouvir o tigre, você começa a sentir o cheiro do tigre. E é isso que acontece conosco. Então, a partir do momento que a sua vida não anda, não é a fé que vai fazer ela andar. É você que vai se mexer para que a fé ajude você a chegar onde você precisa. A fé é um norte, não é um meio. O meio é você. Se você não entender isso, você vai ficar na fé. Ah, tudo vai dar certo, vamos ter fé. Não, vamos agir, vamos ter consciência, vamos pensar positivos, vamos entender que nós somos as pessoas mais importantes das nossas vidas. Quando nós tivermos isso, com certeza nós vamos mudar a nossa visão da fé. Entender que ela veio para nos nortear e não para que a gente fique, né, esperando a vida acontecer. E como eu sempre digo, a única certeza que temos é que a vida passa. E depois que ela passa, ela simplesmente passou. Não, o que você viveu, você viveu. O que você não viveu, você acabou. Então, vamos entender um pouco a fé, né? O que realmente, quando se falou sobre a fé, não é uma fé cega, não é uma fé de ideologias, não é uma fé de ideias loucas. A fé é sua, dentro de você ela existe. Se nós não olharmos a nossa fé, o nosso roteiro de vida, nós ficamos aí a ver navios, né? Já no budismo, como o meu querido Dermivol, considera-se a fé como uma fonte de energia. Então, já no mundo oriental, né, a fé já é energia, né? Você movimenta a energia, né? Então, você se coloca numa postura aonde você começa a absorver a energia da fé, e ela faz você andar. Então, veja a visão que é bem diferente do cristianismo. A visão do cristianismo é você esperar. A visão do budismo é você gerar uma energia para que você possa ter
o seu, o seu destino, né? Com fé e com a energia da fé, vocês estão mais vivos, mais bem dispostos. Então, você veja que interessante que eles já, nesse segmento, gera energia para que você esteja mais disposto. Você. Então, você tem que gerar a energia e não ficar sentado esperando que a fé gere energia. Você tem que se mexer. Então, por isso que fala que quem tem ouvidos ouça, quem tem olhos veja, e quem tem consciência tenha discernimento. Então, essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé é você buscar, né, aquilo que você veio fazer nesse planeta. É você encontrar o seu norte. Essa é a verdadeira fé. Já no budismo, eles já geram a energia para que você consiga gerar isso. Já no cristianismo, a fé é você acreditar numa coisa que você não sabe o que é. Já no budismo, ele já está dizendo dessa energia. Então, veja a diferença entre um e o outro. Não que um seja melhor que o outro. Não. Cada um no seu momento, no seu tempo e no seu espaço. De repente, você precisa estar no cristianismo, sim. É o momento que você vive, você tem que estar lá, você tem que passar por esse processo para ter a possibilidade de conhecer uma nova referência de fé. Se você não passar por esse trecho, né, você, de repente, não consegue entender a outra maneira de olhar a fé. É como eu falo numa escola, você tem que passar para o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, para que você consiga, né, absorver a verdade. Não adianta você querer já ir lá no quinto ano, porque vai fazer falta esse primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. A gente tem que ter paciência com a gente mesmo. Se a gente não tiver paciência com a gente mesmo, nós vamos ter com quem? Com o tigre? Vamos prestar atenção nesse tigre aí, vamos botar ele para andar bem longe, até porque ele nem existe, né? Esse que é a coisa. Vamos falar do espiritismo, né? Embora não se possa definir a fé no espiritismo, entendemos como uma força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da existência de Deus. Como o espiritismo, ele atua, né, nesse mundo que a gente chama invisível, vamos dizer assim. Então, o que eles fazem é exatamente isso. É uma força. Você vê que o budismo fala de energia, o espiritismo fala de força. É tudo a mesma coisa. Os termos são diferentes, né? Mas são tudo a mesma coisa. Você, da mesma maneira que aqui no Oriente, vamos falar assim, produz energia, aqui produz uma força, né? Cada linha tem as suas nomenclaturas, mas são todas iguais. Não existe diferença, só existe nomenclaturas, né? Que é o nível energético de cada um. Cada um vive num nível energético. Então, conforme nós vamos nos aperfeiçoando, o nosso nível energético ele vai se aperfeiçoando, vamos por assim, tá? Então, hoje, eu entendo que fé é eu aguardar que as coisas aconteçam. Amanhã, eu já posso entender que a fé é uma energia que tem que ser gerada para que o meu destino seja realizado. Depois, eu posso até chegar e achar, não, é uma força que me impulsiona. Mas se nós analisarmos, é o momento de cada um. Ninguém é melhor que ninguém. No espiritismo, no cristianismo, no budismo, qualquer um bandismo, todos têm o seu momento, todos têm a sua essência,
para que o homem chegue na fé. A filosofia já diz que o que ela fala sobre a fé? É preciso ter a fé para se chegar à razão, e com a razão se consegue se chegar à fé. Então, veja que a filosofia já usa a fé de uma forma intelectualizada, né? Eles já usam a fé, né? De uma forma mais acadêmica, né? Então, você tem que ter a fé para você achar a razão. Aí eu pergunto para você, razão do quê? Quem que tem razão, né? Quem que vai ter razão do mundo que nós nem sabemos do que se trata? Então, fica naquela filosofia, né? E vamos aqui filosofar, é bonito, pois as pessoas gostam, palavras interessantes, e a vida vai, né? E vamos filosofando, né? Mas as pessoas não fazem o seu trabalho de reflexão. Não importa a linha que vocês estejam, tem que haver o trabalho interno para nortear cada um de nós no nosso destino. Todos nós viemos aqui já pré-estabelecidos a cumprir uma missão. E a fé é exatamente os degraus que temos que galgar para conseguir o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Então, vejam, todos eles têm a fé vista de uma forma diferenciada. E tem que ser assim, porque cada um tem uma energia, cada um tem uma maneira de ser no seu grau. Já no autoconhecimento, eu não sei se vocês lembram do nosso encontro anterior, os deuses esconderam, né, a felicidade para que a gente não achasse. No autoconhecimento, a fé já é a felicidade. Né? No autoconhecimento, a palavra fé, ela nem ressoa mais. O que se ressoa é a felicidade. A felicidade, ela gera uma energia de equilíbrio, de cura, em todos os sentidos. Se nós, veja, imagina assim, a tristeza e a felicidade. Toda vez que você pensa na tristeza, seja ela que for, seja o momento que for, você está gerando uma energia densa, consciente ou inconscientemente, toda vez que você pensa de uma forma negativa, vamos assim chamar, você está gerando uma energia negativa. E você está se prejudicando. Você está se prejudicando. As pessoas não têm essa noção. Se elas tivessem o mínimo de noção o quanto mal faz essa energia negativa, elas parariam, respirariam e se posicionava. Isso não quero mais para mim. Tem que bater, sabe? Tem que gritar, sabe? Tem que reivindicar. Eu quero a felicidade, eu quero ser feliz. Porque quando eu penso na felicidade, eu já estou gerando uma energia de equilíbrio, uma energia próspera. Uma vez eu encontrei uma pessoa e ele reclamava por falta de dinheiro. E ele ficava lá, não, porque não sei isso. Eu falei, olha, e se você mudar essa sua visão, né, de falta, e começar a ver, né, que tudo vai dar certo, e a felicidade é o seu caminho, a felicidade é a sua prosperidade, e a felicidade vai dar tudo o que você precisa. A felicidade. Eu estou falando aqui de uma energia da felicidade. E ele começou a fazer. Foi muito interessante.
E aí, a hora que ele começou a ter esse pensamento de felicidade, e ele começou a se colocar como uma pessoa feliz, e não triste por não ter aquilo que ele achava que era dele, ele começou a ser feliz porque ele iria recuperar aquilo que é dele. Passou alguns dias, ele me ligou e falou: cara, isso dá resultado, isso é bom. E eu digo para ele: mas isso só depende de você. Ninguém fez isso por você. Esse resultado você alcançou porque você mudou a sua maneira de ver a vida. E você vai ter uma saúde perfeita, equilibrada e próspera. Mas quem cria tudo isso é você. Não é lá na igreja o padre, quando faz a homilia, ou no centro espírita, quando tem a sessão, ou no budismo, quando tem os encontros, os evangélicos, na Umbanda. Não, isso é seu, isso é determinado para você. O que precisa, simplesmente, mudar a ótica. Lembra lá da velha chorona? Né? A velha chorona é isso, né? Você tem que mudar a sua ótica. Se você mudar a sua ótica, você vai ter prosperidade. Você vai ser mais saudável, sabe? Mental, físico, emocional, financeiro. É a velha chorona, você vê como as histórias se encaixam, né? Uma história encaixa na outra. Então, os deuses aqui, o que eles fizeram? Eles deixaram só a palavra fé, esconderam o resto, e o homem está aí, ao longo de todos esses anos, pensando que a fé é a chave, né? E não é, é a felicidade. E a felicidade, ela simplesmente desperta aquilo que você é. Feliz, próspero, edifício. Todos nós somos. No momento que nós nos conscientizamos disso, esse planeta vai ter outro tipo de energia mais edificante. Então, no autoconhecimento, não se fala em fé, se fala em felicidade. Nós estamos aqui buscando a nossa felicidade. E a nossa felicidade é que vai nos dar aquilo que precisamos. Até o discernimento. O que falta no homem é o discernimento. É saber o que é bom e o que não é bom para ele. Para saber o que foi predestinado a ele e o que não foi predestinado a ele. E parar de achar que com milho nós vamos espantar os tigres, que não existe. E o helicóptero, quando passar perto de vocês, é Deus que está mandando. Entendeu? Então, agarrem as oportunidades que chegam até vocês. Prestem atenção, é muitas oportunidades que chegam, isso aí é todo instante, todo minuto, todo dia, as oportunidades passam por vocês. Aproveita aquele que está desperto, aquele que não está desperto. Infelizmente, a oportunidade sempre tem alguém que aproveita. Então, vamos entender que, já que estamos falando aqui de autoconhecimento, que é o nosso objetivo, né? A felicidade, ela é uma motivação interna. No autoconhecimento, nós falamos muito disso, tá? Nós temos que nos motivar internamente, não ter motivação externa. Ah, então vamos aqui assistir a televisão, porque vai passar um programa, e papapá, parará, vamos aqui, não sei o que tal. Não. No autoconhecimento, a motivação é interna. E sabe qual é a maior motivação do autoconhecimento? É ser feliz. Quando nós nos propusemos em nossas vidas ser feliz, essa é a grande motivação interna que temos dentro de nós. A felicidade nos move, a felicidade nos empurra, a felicidade nos leva a galgar, né, os nossos objetivos.
Então, a motivação interna é a motivação que tramita no autoconhecimento. Então, não se fala no autoconhecimento de fé. Fé é para aqueles que ainda jogam milho para espantar os tigres. É isso que acontece. Então, eles estão certos? Não sei. Vai ver que é o momento que eles têm que viver. Nós não podemos julgar ninguém aqui. Ninguém está aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui para nos ver, nos conhecer, para fazer o nosso trabalho. Ninguém está aqui para dizer que aquele ou o outro é melhor ou pior, ou assim seja. Ninguém sabe. Nós não sabemos nem amanhã o que vai acontecer, não sabemos nem daqui a alguns segundos o que vai acontecer. Né? Para que nós vamos aqui ficar perdendo tempo se aquele faz isso, aquele faz... Perca tempo com você. Você é a pessoa mais importante da... Prestem atenção. Qual é o significado da motivação? A motivação é um impulso que faz com que as pessoas ajam. Motivação é o impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir os seus objetivos. É permitir que as energias atuem na sua expansão da consciência. Então, quando você está disponibilizando um estudo a alguém, o que você tem que motivá-la? Não que ele vai estudar, mas que ele vai ser uma pessoa que pode galgar um conhecimento. Se você motivá-la a ir para a escola simplesmente, isso ele vai perdendo a sua motivação. A sua motivação tem que ser que ele vai se tornar uma pessoa, né, com conhecimento. Essa é a verdadeira motivação. Vou trabalhar. Por que eu vou trabalhar? O que significa a motivação interna? Eu vou ter recursos, eu vou ter a minha mente ocupada, eu vou ter condições de me sociabilizar. Então, tem várias nuances que você pode ter na sua motivação. E não simplesmente porque, socialmente falando, quando se trabalha, você é bem visto numa sociedade. Pode ser? Mas a verdadeira motivação é você buscar, galgar, né, um objetivo, e não simplesmente fazer por fazer. Então, essa é a motivação. Tem aqui agora, como eu falo, né, chega durante a semana, várias mensagens, né, de vários pensadores, filósofos, né, mestres, que essa é muito interessante, que diz assim: não importa o quão devagar você vá, desde que você não pare. Não importa quão devagar você vá, desde que você não pare. Não importa a sua velocidade, cada um tem uma velocidade. Muitas vezes, aos nossos olhos, aquela pessoa, ela não está seguindo, né, aquele momento que deveria ser, aos nossos olhos. Mas aos olhos do universo, é aquela velocidade que ele tem que ter. Tem gente que anda muito rápido e quando chega lá não aprendeu nada, porque não deu tempo para ter as suas experiências. Na ânsia de querer dizer que é o dono da verdade, ele perde as oportunidades de um grande aprendizado. Então, essa aqui é de Confúcio, né? Não importa o quão devagar você vá, desde que você não pare. Esse é a chave, né, do autoconhecimento. Essa é a chave da fé. Não importa para onde você vá, não importa a velocidade que você vá, contanto que você vá. Essa é a verdadeira fé. Não é ficar esperando que Deus venha te salvar, ou que os tigres não vão aparecer, né? Não. Essa é a verdadeira fé, é você se movimentar, você criar forças, você criar a sua motivação para que você seja feliz.
Nós falamos aqui de alguns segmentos, né, filosóficos, religiosos. Não adianta você indo lá no templo, é lindo você ficar ouvindo a pessoa lá fazendo tudo, a palestra, tal, não sei o quê, blá, 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 você chegar em casa e começar a chutar o balde da barraca. O que adianta? Que adianta você ir lá na igreja, tá, homilia, o padre lá falando, tal, não sei o quê, tal, entra alguém, você vira assim e fala, nossa, que vestidinho sem vergonha dessa moça, né? É isso que a gente faz, né? Exatamente, e a gente vive criticando as pessoas, né? E perde a oportunidade de evoluir. Então, que a gente vai lá no centro espírita, é muito interessante, a pessoa vai lá, resolve o seu problema, e vai embora, some. Ele só, mas amanhã volta, né? E com o mesmo problema. Ela não, ninguém se mexe para aproveitar o impulso para não cometer mais esses erros, ou não ficar exposto, né, a esse erro. Então, é que nós toma passe e tal, não sei o quê, fala lá com o Petro Velho, e não sabe, não sei o quê, vai, e chega e volta tudo que era antes. É muito interessante, né, o ser humano, né? O ser humano é um grande pedinte, né? Ele só pede, né? O ser humano não é uma pessoa que busca ser feliz. Você já viu isso? A pessoa que gosta de ser triste? Você conversa com ela, você fala com ela, e não sei o quê, você fala, filha, mas olha, tal, amanhã ela está assim, mas e se não der certo? Mas, filha, presta atenção, você. Não adianta, a pessoa gosta de sofrer. Parece loucura? Não, é uma realidade. Olha, são muitos, muitos. A única coisa que você precisa tomar cuidado para não ir na onda. Simplesmente assim. Porque você vai. Eles carregam você. É junto com a infelicidade deles. Então, essas pessoas que têm energias desarmoniosas, elas estão lutando com elas mesmas. Um dia, quem sabe, né? Daqui a umas 10 reencarnações, o mundo está aí para ajudar, né? Mas não pode. Nós que já temos essa informação, nos deixar levar por essas pessoas, né? Que gostam de sofrer. É interessantíssimo. Gostam. Nossa, inventa o cara. Olha, se o cara lá dá milho para o tigre, essas pessoas, então, matam o outro, dançam não sei o quê, e vão não sei o quê, vão não sei o quê, mas filha, você não precisa disso. Ah, mas se eu precisasse, né? Então, eu posso precisar também. Ah, pode precisar também? Então ela fica lá, né? O ser humano é muito peculiar, né? Muito, muito interessante. A oração que foi disponibilizada aqui, ela é a oração da fé, que chama, né? E diz assim, Senhor, me ensina a esperar pelo teu tempo. Me ensina a esperar. Não é para você ficar esperando. Me ensina a esperar pelo teu tempo. Segura firme minhas mãos e aumenta minhas forças na caminhada da vida. Aumenta minhas forças. Não é que você vai nas costas de Deus. Não, você vai na caminhada que ele vai te dar força para você chegar lá. Então, veja a oração da fé. Me conduz pelo melhor caminho, guiando meus passos. Como o outro falou, dê um passo na minha direção, que eu darei 1000 na sua direção. Tem aquele do Confúcio, né? Não importa o quão devagar você vá, desde que você não pare. E aqui na oração, ele está dizendo, me conduz pelo melhor caminho, guiando meus passos. Me protege de todo mal. Então, esses parasitas que querem a nossa energia, a gente tem que se proteger, sabe? A gente tem que se proteger. Eu bato nessa tecla, isso é uma realidade, isso é um fato, isso faz com que a gente perca a nossa energia tão
tão trabalhada, tão buscada. É um direito divino nós termos. Se eles não têm, é porque estão jogando milho lá para o tigre. Me protege de todo mal. Aumenta a minha felicidade. Na realidade, na original, aumenta a minha fé. Mas aqui nós já estamos falando da felicidade. Aumenta a minha felicidade. Você está gerando uma energia. Nas três aqui, você só está pedindo. Me ensina a esperar, segure firme nas minhas mãos, me conduz, me protege. Aqui você está falando de energia. Aumenta a minha fé para nós, felicidade. Aumenta a minha felicidade. Então, ele está pedindo para essa energia ser gerada em nós. E renova a cada dia a minha confiança em ti. O que é a confiança? É você. Se você é Deus, você vai confiar em quem? Né? No parasita? Presta atenção. Ele vai te vender o gato por lebre. Ele vai te dizer que você é uma pessoa linda, maravilhosa, tal, não sei o quê. Quando você vê, ele te levou o que você tem mais um pouco. Então, fiquem atentos. Tomem cuidado. Né? Como eu falo, esse trabalho é silencioso, esse trabalho é calmo. Não queiram. Deus que foi Jesus, né? Que foi Jesus. Ele foi crucificado. Imaginou nós, né? Paulo foi surrado. E assim, se você pegar toda essa turma que foi expandir a, a espiritualidade aí, afirmação, para quem gosta de afirmação, é que eu sempre esteja no lugar certo, no momento certo e na hora certa. Que eu sempre esteja no lugar certo, no momento certo e na hora certa. .com.br. Eu gostei desse .com.br. Assim, não tem história, sabe? É assim, olha, presta atenção, que eu sempre esteja no lugar certo, no momento certo e na hora certa. Não é uma coisa que, se puder, me deixe lá, se for possível, olha, quebra essa, meu, olha, entenda assim, não. Sempre esteja no lugar certo, no momento certo e na hora certa. .com.br. Olha, não tem discussão, não tem discussão. Sempre esteja no lugar certo, no momento certo, na hora certa e no lugar certo. Olha que interessante o que chega, né? O tempo é uma coisa criada. Olha que coisa sutil. O tempo é uma coisa criada. Dizer eu não tenho tempo é o mesmo que dizer eu não quero. O tempo é uma coisa criada. Eu não tenho tempo é o mesmo que dizer eu não quero. Então, temos que ter tempo. Viemos para isso. Temos que ter tempo. E dizia alguém assim: eu vou dormir quando? Quando você morrer, você vai dormir muito tempo. Então, fica vivo aí, aproveita a madrugada, aproveita tal, 24 horas por dia, o tempo é esse. Quando eu não puder, então aí eu vou dormir, mas enquanto tem tempo. Esse é do Lao-Tse. Esse é mais interessante. Se você quer o arco-íris, você tem que suportar a chuva. Se você não quer o arco-íris, você tem que suportar a chuva. Você não quer prosperidade, você não quer equilíbrio, você não quer ser uma pessoa saudável, você tem que entrar na chuva. Senão você não vê o arco-íris, só vê o arco-íris quem entra na chuva. Então você vê que são sabedorias muito sutis, que a pessoa tem que parar, se conscientizar,
entender, se eu não me mexer, nada vai acontecer. Acordamos a mesma coisa no dia seguinte. E nada que a gente faça pode nos prejudicar, desde que tenha a intenção de ser feliz. A intenção de ser feliz é a possibilidade que a gente tem de alcançar os nossos objetivos. E cada pessoa, cada ser, tem um objetivo. Aquele que é dedicado, aquele que está disposto, aquele que quer ver o arco-íris, então ele tem que se mexer, tá ok? Então, essa é a mensagem da fé, que foi propagada muito esses dias por aí, esses anos, né? E a fé é aquilo que nós nos mexemos, que nós procuramos, não ficamos esperando, né? E quando vocês encontrarem alguém jogando milho no Parque de Flores, não precisa correr que não tem tigre não, viu? A pessoa é ilusão mesmo, o cara tá lá, respeita, senão ele vai ficar bravo, respeita, e nós vamos aí, tá bom? Tá? Alguém quer alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Querem fazer? Podemos encerrar? Fala, minha querida. Microfone. Eu fiquei agora uma coisa aqui, a respeito do tempo, né, que você falou, mas eu já pensei isso várias vezes, assim, mas eu não tenho tempo, eu não tinha mesmo, não. Não tem o quê? Tempo, Por quê? assim, para alguma coisa, tipo, igual, por exemplo, quando eu estava trabalhando mesmo, eu já deixei de fazer muita coisa por causa de tempo, porque eu não tinha tempo, O eu que ia você perder. faz? O que Eu você tinha um faz? compromisso, por exemplo, eu tinha um compromisso ali, eu tinha que fazer aquilo, e então, como é que é? Eu podia parar assim, pronto, acabou. Vou fazer outra coisa agora que eu quero. Lúcia, o que você faz Eu da acho, não sei, meia-noite às 6? O que você faz da meia-noite às 6? depende. É, Depende do seu, sabe, a sua força interna, o seu querer, faz você equacionar o seu tempo. Muitas vezes, se você começar a olhar o seu tempo que você está atuando, né, você vai ver que tem muitas coisas ali desnecessárias. Que muitas coisas que você faz por uma questão social, por uma questão familiar, por uma questão até de ser bem vista, né, pelos outros. Então, nós temos escolhas, como a sim, Cris colocou aqui, nós temos prioridades. Qual a minha prioridade? É ser feliz. Olha, eu já... O pessoal manda aqui, ó, vai ter reunião em família, vai mesmo, então vai lá. Se eu não tiver a minha prioridade, sem sombra de dúvida, estarei com toda a minha presença. Se eu tenho prioridade, tá? Porque se você analisar, pegar a sua vida até onde você está agora aqui, às 21h09 de segunda-feira do dia 20 de outubro, não, de setembro aqui, né, dia 18 de setembro, o que você fez com a sua vida? Analisa. Então você vai ver que quando você enxerga por cima, você vai falar assim, puxa vida, né? Bom, eu fiz, acabo, não tenho mais como mudar, tudo bem e tal, mas tem muitas coisas nas nossas vidas que nós fazemos exatamente para ser bem vistas, ou para cumprir um ato social, ou para até medo. Olha, melhor eu fazer isso aqui porque as pessoas assim, porque até uma coisa interna. E, de repente, se você começar a priorizar, né, aquilo que lhe é mais conveniente, aquilo que é melhor, né, aquilo que te vai trazer
uma coisa mais interna, sua, você vai ver que lá na frente você vai conseguir fazer tudo isso. Tudo que você pensa que talvez não vai. Não, você vai dar. Hoje, você está fazendo escolhas. Hoje você está parando para ver o que está acontecendo. Esse é o momento. Hoje estamos parando para ver o que está acontecendo. Então a gente fica assim. Mas se você olhar bem, quantas coisas a gente faz que não nos acrescentou em nada, mas a gente fez, porque era a consciência que a gente tinha, não tinha coisa. É engraçado que hoje mesmo eu estava comentando isso com o Ciene, né, com minha irmã, sobre isso mesmo que você falou aí. Quanta coisa a gente fez e não tinha necessidade nenhuma, assim. Tudo bem, a gente aprendeu alguma coisa, mas passou batido, entendeu? Assim, antes não tivesse feito, né? E é isso. Hoje, agora, depois que você falou aí eu percebo que eu já melhorei muito desse assunto aí, porque eu já deixei de fazer muita coisa por mim mesma, assim, não quero, não vou, entendeu? Eu acho que é isso. Mas antes, eu vi que eu já perdi muito, muito tempo por causa do tempo que eu achava que eu não podia perder, entendeu? É É isso que prioridade, é você dar sentido à sua vida. É a fé, no fundo, você está falando da fé. Você, quanto milho você jogou para os tigres irem embora, que não existem. É é, exatamente isso. Hoje, a sua fé, já mostra que não tem tigre, não tem milho, tem você, a é, Lúcia. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, você passa, a partir de agora, a ser a sua prioridade. isso mesmo. Você vai ver que o seu tempo vai centuplicar. Você vai até achar estranho. Nossa, para mim parecia tão. Você vai ver que vai acontecer porque você vai estar fazendo de uma forma natural, você não está fazendo por obrigação. Uhum. Né? O que pega muito, a gente começar a fazer as coisas por obrigação. Né? Então, pesa. Né? Poxa, se É, eu pudesse estar em casa, se eu pudesse isso, né? E a gente vai. Quem não define a sua agenda, vira agenda dos. Ó, o outro aqui, ó. nossa, Ó. Quem não define a sua agenda, vira agenda dos outros. É exatamente isso aí. exatamente. Exatamente isso. Você vê que é muito sutil, né? Então, assim, não importa o que as pessoas falem de você. Ó, e outra coisa, bem assim, Lucia, eles vão falar de qualquer maneira. Então, já que vão falar mesmo, né? Você segue a vida, sabe? Hoje eu falo, vou fazer 69 anos aí, eu olho para trás, falo assim, nossa, realmente, o que você falou, quanta coisa eu fiz, mas me deu subsídios para que eu esteja aqui hoje. É, Me deu matéria-prima para que eu esteja aqui hoje, para que eu faça essa reflexão. Então, tudo aconteceu porque tinha que acontecer. Nada foi ao acaso. Hoje, essas possibilidades, todos os acontecimentos, me fazem eu ter uma reflexão. Será que vale a pena, quando acontecer de novo, eu não, eu me permitir ser feliz? Eu me permitir falar assim, olha, isso não me traz nada, então eu não vou. Então, se a nada, gente pudesse, nada traz. se a gente pudesse mudar, né? Voltar lá e falar assim, não, Não pense nisso, não. Se você não, mudar. eu sei. Tô falando assim, imagina. Não, se você não tivesse feito o que você fez, você não teria a sua matéria-prima para poder agora estudar o que você está estudando. Ô, professora, é assim, né? Nós precisamos passar para o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o As quarto ano, etapas, as etapas, etapas. E né? muitas vezes não é tempo jogado, ninguém joga tempo fora. É Aham. que a gente tem que ter a consciência que na hora certa, no momento certo, nós vamos utilizar tudo isso para aprimorar o nosso conhecimento.
Você viu que o Demerval colocou muito simples assim, ó, você vira a agenda dos outros. Simples. Chama a Lúcia, ela é festeira, chama a Lúcia aí que ela vai. Aí você fala assim, pô, eu não posso deixar de ir, né? As pessoas me convidaram. E ela é um porre, né? Mas você vai, né? Você vira a agenda dos outros. Eu ia. Vamos lá, vamos fazer o nosso próprio caminho. É mais interessante aí, tá bom? Tá bom. Obrigada. Imagina, querida. Alguém mais quer alguma coisa? Podemos encerrar, tranquilos. Vamos meditar sobre a nossa fé. Vamos meditar quantos sacos de milho nós já jogamos fora. Vamos lá e vamos ser felizes, tá bom? Que Deus fique com vocês. Até a próxima oportunidade e vamos aqui em frente, tá? E paz na terra aos homens de boa vontade. E que assim seja. Amém.